Hoje no Cartório Contemporâneo. Veja a live do Registro de Imóveis do Brasil sobre uso capião, retificação administrativa e incorporação. Conrado Rezende é oficial de cartório do Terceiro Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais de Belém, Pará. Conversamos com ele sobre os avanços que a Lei 14.382 de 2022 proporcionou para o registro civil. Conrado Rezende é oficial de cartório do Terceiro Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais de Belém, Pará. Conversamos com ele sobre os avanços que a Lei 14.382 de 2022 proporcionou para o registro civil. Olá, doutor Conrado, seja bem-vindo ao Cartório Contemporâneo, tudo bem com o senhor? Olá, pessoal, meu nome é Conrado Rezende, eu sou diretor da Noreg Pará e sou registrador civil aqui na comarca de Belém, do estado do Pará. Primeiramente, aqui a gente gostaria de agradecer o convite do Duda, da CNR, da Confederação dos Notários e Registradores, para essa entrevista sobre um tema bastante atual. Para o registro civil, os grandes avanços proporcionados pelas alterações da Lei nº 14.382 de 2022 servirão para melhorar ainda mais a vida do cidadão, cujos direitos poderão ser assegurados com rapidez e segurança jurídica, diretamente no cartório. Os cartórios, em especial o Registro Civil das Pessoas Naturais, ganharam significativas mudanças com a conversão da MP 1085 de 2021 na Lei 14.382. O objetivo da nova legislação foi modernizar e facilitar os atos registrais, reduzindo custos e conferindo maior flexibilidade e agilidade em favor da sociedade. Quais as principais mudanças? Então, essa lei ela veio primeiro demonstrar a confiança do Estado brasileiro nos cartórios, né, na resolução das questões de forma extrajudicial. Eu falo que essa lei veio também garantir um princípio constitucional, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, e facilitar por demais a vida do cidadão, que vários atos que antes eram praticados nos tribunais, no aparato judicial, hoje pode ser praticado nos cartórios. São várias mudanças, várias alterações que trarão assim comodidade para o cidadão poder se dirigir a um cartório e resolver aquela situação que tanto lhe aflige. Poderíamos falar aí, primeiro, alteração de prenome, né? Hoje o cidadão não precisa mais recorrer ao aparato judicial após os 18 anos para poder alterar o seu prenome. Dentro dessas alterações também tivemos a possibilidade do acréscimo do sobrenome familiar, também uma inovação que foi muito boa, muito bem-vinda, é a possibilidade dos pais, em consenso, poder alterar o nome da criança, né, no prazo aí de até 15 dias após o registro. Também isso, depois do registro antes, para se alterar o nome da criança, essa modificação só poderia ser feito por meio judicial. Hoje não, hoje com alteração legislativa, nessa visão aí de garantia da dignidade da pessoa humana, dos direitos da personalidade, a gente verifica que isso pode ser feito diretamente em algum cartório de registro civil. Também tivemos outra alteração relevante, foi o encurtamento do prazo de proclamas e essa publicação em meio virtual, né, que facilita demais o processo de casamento. Então, aquela pessoa que queria casar, que queria, né, constituir a sua família, garantir aí um direito personalíssimo teu, de ter uma família, o direito dele de constituir isso. Hoje, os prazos para realizar esse casamento civil diminuíram bastante com a nova alteração legislativa. Doutor Conrado, hoje se fala muito do contexto da desjudicialização. Essas propostas elencadas pelo Registro Civil podem ajudar a diminuir os litígios na justiça comum? Com certeza, com certeza. Eu acho que a alteração legislativa, eu entendo que essa alteração legislativa vem contribuir muito para o desafogo do Poder Judiciário, né? Você está tirando do Poder Judiciário alguns atos, alguns procedimentos e trazendo para o meio extrajudicial.
E isso é aquilo que eu falei anteriormente, isso reforça a identidade, a confiança do legislador brasileiro nos cartórios, porque aquele ato que antes era praticado só no meio judicial, né, na seara jurídica, hoje não, hoje você leva para o cartório e pratica aquele ato com a mesma segurança jurídica, né, a mesma segurança jurídica, o mesmo teor, aquela mesma validade, só que de uma forma muito mais célere. Isso vem contribuir demais para a facilidade, né, para o cidadão, que hoje não precisa, a gente sabe que o meio judicial é mais custoso, a necessidade de constituição de advogado, né, a todo um trâmite processual. Hoje não, hoje essas alterações vieram para avançar muito na comodidade do cidadão. Então, alterar o nome no cartório de registro civil ficou mais fácil e sem necessidade de acionar a justiça? É uma alteração legislativa importante, né, trazida pela essa nova lei, foi a possibilidade de alteração do prenome. A gente tem que ter em vista que o prenome da pessoa, o nome da pessoa natural, ela tem dois aspectos. Ela tem, primeiro, o aspecto de direito da personalidade, né, de garantia do princípio da dignidade da pessoa humana. A pessoa quer se apresentar no meio social, viver em sociedade com determinado nome. Só que a gente também não pode abrir mão do segundo aspecto que a gente sempre fala, que é o aspecto de segurança pública, de segurança jurídica, né? A sociedade, o Estado precisa saber identificar quem é aquela pessoa, né? Então, partindo disso, né, vendo esses dois aspectos, a gente consegue notar que essa alteração veio exatamente nesse sentido, de garantir esses dois aspectos. A pessoa vai ter o direito dela de ter o nome que ela queira se apresentar perante a sociedade, e o Estado vai conhecer essa alteração de nome. Por quê? Porque o procedimento, apesar de ser imotivado, né, o procedimento hoje requer alguns requisitos, a pessoa maior de 18 anos pode ser de forma imotivada, a ARPEI Nacional direcionou que todos os cartórios exijam alguma documentação para que dê alguma segurança jurídica para esse ato. As certidões que a gente pode falar, as documentações necessárias que a gente tem exigido, são os documentos pessoais, as certidões cíveis, as certidões criminais, as certidões de protesto. São essas certidões para que possa dar um sustentáculo a essa alteração de nome, para que essa alteração de nome não venha a ensejar em fraudes, alguma coisa nesse sentido. Pelo contrário, ela fazendo essa alteração de nome no cartório, vai ter a mesma segurança jurídica de que era feito anteriormente na via judicial. A Lei 14.382 fez muitas mudanças em relação ao registro civil. Qual o impacto ela causou entre os registradores? Essa lei, na verdade, ela está vindo para melhorar os procedimentos e tornar eles mais efetivos. Isso faz parte, já a gente vem vindo há algum tempo, da quarta revolução industrial, que é, na verdade, usar tanto a internet, os meios de comunicação, como a automação, para que isso facilite demais a vida do cidadão. A gente precisa melhorar os nossos procedimentos, né? Você vê aí a publicação do edital de proclamas no meio da internet, no meio digital. Antes você publicava em cada comarca, hoje não, você publica uma vez esse edital, né, do casamento de forma digital. Isso já dá ciência para qualquer pessoa que tem acesso a um computador possa acessar aquele edital de casamento. Isso facilita demais. Então, o que essa lei veio trazer para o registro civil, que a gente já vinha avançando muito nisso? É a facilitação dos procedimentos e garantindo mais efetividade, rapidez e, acima de tudo, segurança jurídica nesses atos que serão praticados. O que é a CRC? Qual a sua importância? A CRC é a nossa Central de Informações do Registro Civil. Ela é mantida hoje pela ARPEM Nacional, pela nossa ARPEM Brasil. Ela, exatamente nisso que a gente vinha falando, da quarta revolução industrial. A CRC hoje possibilita que eu, mesmo estando aqui no Pará, possa pedir uma certidão de um cartório de registro civil que está situado no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, no outro extremo do país. E essa certidão pode chegar para mim fisicamente, de forma física, no mesmo dia, né, talvez até na mesma hora.
Isso era inimaginável. Também você pode pedir uma certidão digital, tendo acesso à internet, em qualquer lugar que você esteja. Você tem acesso à internet, precisa dessa certidão digital, e aí acessa a CRC e consegue essa certidão digital. Então, o que é a importância da CRC? A importância da CRC é que ela está nesse meio disruptivo, ela está nesse meio de mudança, né, que a gente fala da desmaterialização dos atos nossos, da despapelização. Nós estamos já, como eu falei, na quarta revolução industrial. Então, nós estamos trabalhando aqui com meios eficientes, né, que vão tornar o processo nos cartórios bem mais célere, bem mais fácil de ser pedido, desburocratizado e ainda garantir a segurança jurídica desses atos. Então, a CRC é exatamente isso e já vem de algum tempo. A gente tem aí que o provimento 46, antes acho que era o 38, data de 2014, 2015. Então, já há algum tempo, o Registro Civil Nacional vem se atentando, vem antenado nas mudanças digitais que tanta a sociedade clama por isso. Então, a CRC, para nós, hoje é importantíssimo, ela vai ser o canal nosso da transformação dos cartórios de registro civil nessa nova etapa nossa digital. Quais são os tipos de casamento? Os tipos de casamentos, eles estão todos previstos para ter efeito civil no nosso Código Civil. O casamento, para ter o efeito do Código Civil, hoje no cartório de registro civil, a gente tem o casamento civil mesmo, né? O casamento que é feito no cartório, ele é celebrado pelo juiz de paz, com a presença do oficial. Temos os casamentos religiosos, né? Que podem ter efeito civil. Ele vai ter a diferença que um vai ser com habilitação prévia e outra habilitação posterior, e o outro tipo é a conversão da união estável em casamento, transformando aquela união de fato numa união mais solene e formal, que é o casamento. Todos esses processos são necessários passar por um procedimento de habilitação, né? Então, depois desse procedimento de habilitação, se convertido em casamento civil. Como o registro civil ajuda na inclusão social? Duda, eu falo que o registro civil, isso acho que até fala do Nalini, do nosso José Renato Nalini, num livro até recente da Quarta Revolução Industrial, que o cartório de registro civil é o cartório mais democrático que existe, porque ele está em todo lugar do país. Em qualquer lugar que você for, você vai ter lá um registro civil. E o registro civil, o registrador civil trabalha de forma silenciosa, né? Quase ninguém ouve falar, mas ele está lá fazendo de forma gratuita o registro de nascimento daquela criança. Hoje a gente sabe que a cidadania, né? Que a cidadania tão falada, a personalidade, o cidadão, ele começa ali, no cartório de registro civil. Quando você faz o registro de nascimento, com o convênio com a Receita Federal, já é gerado um CPF, aquele número de CPF, ele vai poder fazer o cadastro no SUS, na Receita, em vários órgãos públicos, em assistência social. Então, ali, o registrador civil, de forma gratuita, de forma empenhada, né, nos rincões desse país, está garantida a cidadania daquela pessoa, está transformando aquela pessoa num verdadeiro cidadão. Então, a gente vê que o registro civil, desde ali, do nascimento, ele está presente nisso. Então, ele traz tudo isso de benefício para o cidadão. Depois que as alterações de nome agora vindo, depois que a constituição do casamento, né, que é a união, né, de duas pessoas, depois ele vai chegar até a data do óbito. Então, a gente fala também que o cartório de registro civil ele passa em todas as fases que tem emoções na vida da pessoa. Então, eu falo até que o registrador civil ele não faz um registro propriamente dito, ele faz um registro de emoções, né? Desde o nascimento até o último suspiro de vida do cidadão. Qual sua visão sobre o futuro da atuação extrajudicial na prestação dos serviços à sociedade? Duda, a gente tem a noção que o cartório, né, que o cartório extrajudicial, ele vai cada vez mais desempenhar um papel mais forte no meio da sociedade. Por que isso? Porque vários procedimentos que a gente vê, né, já teve o inventário, agora alteração de nome, separação, então divórcio, então vários procedimentos que eram feitos, né, com todo o rigor do processo civil, né, no meio judicial, hoje estão sendo trazidos para o cartório extrajudicial. Então, os cartórios,
vão ser essa ponte da desburocratização do serviço público no Brasil. A gente trabalha, né? Você vê aí, nós falamos hoje da CRC, de meio digital, certidões digitais, alteração de nome, publicação de edital de forma digital. Então, os cartórios vêm pegar todos esses procedimentos, trazer para ele e resolver, o melhor de tudo, dando segurança jurídica para aquele ato, né? Aquele ato vai ser oponível a qualquer pessoa, né? Então você pensa num procedimento, num processo que demoraria anos, né? Você resolve ele em poucos dias, em um dia, talvez até na hora no cartório extrajudicial. Então a população hoje, né? As pessoas procuram isso. Você quer resolver quase tudo na ponta do celular ali, no celular da mão você quer resolver. Hoje, que nem eu falei agora há pouco da CRC, você pode pedir uma certidão digital pela CRC, pelo celular, você resolve a vida do cidadão de forma mais séria. Então, eu acredito muito que os cartórios serão essa ponte de desburocratização do Estado brasileiro e garantindo, como sempre, e isso do que nós temos com a nossa fé pública, garantir a segurança jurídica desses atos. Como avalia a iniciativa da CNR na criação do programa Cartório Contemporâneo? Assim, o Cartório Contemporâneo é um programa que deveria ser assistido por todos, né? O que nós fazemos, qual é o nosso serviço, né? Como nós estamos já na era digital, né? Nós não estamos entrando, nós já estamos na era digital, os cartórios já são quase todos, tem um e-notariado, CRC, vários atos aí já são praticados em ambiente digital. Então, esse programa veio para isso, para trazer essas novidades que todos deveriam ter acesso e todos deveriam se importar em assistir esses programas. Doutor Conrado, muito obrigado pela sua entrevista. Seja sempre bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Então, Duda, eu gostaria muito de agradecer o convite, né? A gente está aqui no meio digital, falando de inovações digitais. Eu estou aqui em Belém do Pará, né? Direto aqui do nosso cartório. Então, eu queria agradecer muito a CNR, agradecer você, Duda, agradecer a Noreg Pará, que abre esse espaço para que a gente possa falar um pouco do registro civil, essa matéria tão apaixonante, como eu falei, que a gente registra emoções. Então, e falar disso, né? Disso que todo mundo quer escutar, de desburocratização, de meios digitais, de certidões virtuais, isso é muito gostoso. Então, a gente agradece demais a CNR aí por patrocinar esse programa, por divulgar os cartórios em ambiente nacional. Então, fica aí meu abraço a todos, né? E, assim, desejo que o nosso programa aí continue por muitos e muitos anos. Veja a live do Registro de Imóveis do Brasil sobre uso capião, retificação administrativa e incorporação. Agora vamos à incorporação? Vamos. Quem gostaria? Posso falar um pouquinho do geral e o nosso registrador comenta dos memoriais. Depois o assunto volta para mim com a nova incorporação. Pode ser? A de casas geminadas ou isoladas, né? Gente, a parte da 4591 mexeu bastante, né? A gente tem uma lei de incorporação imobiliária com algumas diferenças. As maiores diferenças, curiosamente, não foram introduzidas na época da discussão entre a CEBIC e o Registro de Imóveis do Brasil. Logicamente que ali foram colocados alguns aspectos já no texto original proposto pelo RIB da dispensa das certidões de objeto de pé, que poderiam ser substituídas pelos extratos, e a dispensa do atestado financeiro, de idoneidade financeira. Mas foi no grupo do CNJ que surgiram as mudanças mais significativas no texto da incorporação, muito promovidas, lideradas pelo Mirim Chalub. Nós tivemos uma alteração no caput do 32, que não tem tanto efeito registral. Foi modificado a expressão negociar por alienar. Então, eu recebi ontem, até fiz um post hoje no Instagram, Bernardo Kese, eu recebi ontem uma propaganda de uma incorporadora que já está usando o novo caput do 32. Qual é a diferença? Antigamente a gente tinha o conceito de que o incorporador só poderia anunciar o empreendimento depois de registrado o memorial de incorporação, enfim, toda a documentação no RI. E agora a expressão
que lhe vedava negociar antes do registro da incorporação, foi substituída por uma vedação de alienação. E a interpretação que está se dando é que ele pode negociar, mas ele não pode alienar. E eu recebi uma propaganda de uma incorporadora dizendo: aqui haverá um novo empreendimento, para saber mais se inscreva. E aí não tem os detalhes do empreendimento, evidentemente que ela não poderá receber valores, mas poderá fazer uma pesquisa de mercado, de atratividade aí desse empreendimento, se existem pessoas interessadas o suficiente. Registrou a incorporação, entendo que poderá fazer promessas de compra e venda típicas. Bernardo, mas, por exemplo, isso já não acontecia com os breves lançamentos? Que era o que a gente tinha? Breve lançamento, etc. Já se mostrava qual era o produto, mas não formalizava. Isso é muito disforme no Brasil. Algumas regiões, como São Paulo, já havia até um acordo com o Cresce, de padronização de como é que isso poderia ser feito. Mas aí a gente tinha alguns obstáculos a se entender que eu poderia fazer uma reserva de unidade. Então, ainda que eu pudesse coletar interessados, eu não poderia jamais fazer um contrato preliminar dessa futura unidade, porque isso era uma negociação, eu estou negociando. Então, se beirava muito uma linha tênue do possível do lícito. Então, algumas pessoas estão fazendo muitas críticas a essa nova mudança, a essa nova previsão, mas eu acho positivo, porque trouxe à luz o que já estava acontecendo, como você mesmo colocou, Félix. As incorporadoras têm necessidade de fazer pesquisa de mercado, têm necessidade de ir para campo, mas acho que continua protegendo o adquirente de que ele só desembolse algum valor depois do memorial depositado no registro de imóveis, com todas as condições jurídicas, arquitetônicas, do empreendimento, do imóvel, do vendedor, né? Então, nós tivemos essas modificações substanciais no 32, uma polêmica modificação da questão do condomínio de frações ideais, do condomínio edilício. Aliás, esse é um tema que daria para fazer uma live inteira só sobre isso, o Pedro pode comentar um pouquinho também. E nós tivemos uma nova incorporação imobiliária, uma incorporação imobiliária que se faz em cima de lotes, após o registro de um loteamento, e não formará um condomínio. Então, não é um condomínio de lotes, porque não são unidades autônomas e não é um condomínio. Não é um loteamento, porque já foi superado o loteamento, eu vou entregar uma casa isolada, geminada, e eu vou ter 2 fracionamentos da propriedade. Primeiro, o loteamento de desmembramento, depois a incorporação. Mas eu acho que os registradores estão ávidos para entender as mudanças no artigo 32. Em relação ao que muda dos quadros, memorial, etc., nós tivemos algumas mudanças nos incisos do 32. É nossa fera, meu amigo Pedro Ferri, posso passar para ele? Claro, mas depois a gente tem que voltar no condomínio, no novo condomínio do 68. Foi um teaser, né? Foi só um appetizer para a gente poder voltar. A gente volta lá. Pedro, o que mudou no 32? Vamos lá, Caroline. Bom, de uma maneira resumida, as alterações promovidas tanto na Lei 6.015, que trazem impacto no procedimento especial de incorporação, quanto na Lei de Incorporações de Condomínios, a Lei 4591, a gente pode resumir. Nós tivemos uma alteração do prazo para qualificação e registro, agora a gente tem um prazo de 10 dias úteis para a qualificação e para a formulação de exigências, quando for o caso, e não existindo exigências ou sendo satisfeitas estas, o prazo para que se forneça a certidão e devolva a segunda via autenticada da documentação, quando for o caso. Nós tivemos uma simplificação no rol de documentos obrigatórios. Pedro, o prazo de 10 dias é uma regra diferente, né? Porque para o reingresso da incorporação ele é 10 dias também, né? Ele é diferente do 5 do geral, né? Exatamente, esse é um ponto muito interessante, porque o parágrafo 6º, ele trouxe expressamente que o prazo é de 10 dias úteis para a formulação das exigências e satisfeitas as referidas exigências, também terá o prazo de 10 dias úteis
para a conclusão do registro. Então, isso é muito importante, porque o reingresso da incorporação não vai entrar naquela regra geral de 5 dias úteis. Também vai haver aqui o prazo de 10 dias úteis. Mas, com certeza, houve uma redução. Hoje a minha coordenadora do registro perguntou para mim se não era possível a gente dar uma analogia nisso para a instituição. Porque o grande problema no nosso caso é registrar a instituição com 5 dias do reingresso, né? Quando você vai registrar, por exemplo, a gente tem aqui unidade, empreendimentos com 400, 500 matrículas, 600 matrículas, e aí fazer em 5 dias para abrir 600 matrículas, etc. Você acha que dá, Pedro, para a gente dar uma puxadinha lá para a instituição esses 10 dias ou não? Mas veja que a verbação é um prazo e instituição de condomínio é outro, né? Eles são cumulativos. Então, se a verbação de construção não foi feita, como parece ser o caso das incorporações tradicionais, você faz o prazo de 5 dias úteis da verbação de construção cumulado com o prazo da instituição de condomínio. São prazos distintos, é isso que eu estou falando. É que normalmente você faz a verbação de construção e faz a instituição junto ali, né? Então, você teria os 5 para a verbação de construção, 5 dias, mas seria 10. Aí no reingresso, que é o problema, porque normalmente dá exigência, né? Isso aí... entendi, no reingresso. Aí, no reingresso, que se a gente pegasse a regra da 4591, para nós era melhor, né? Que a gente teria 10 dias. Eu acho que seria meio puxado, né? A gente dá essa analogia aí. Mas se traz algum tipo de conforto, uma das modificações bastante interessantes, principalmente para o mercado, visto que traz uma uniformização do cenário nacional, é a possibilidade de abertura de matrícula durante a construção do empreendimento. Que isso era um ponto bem complicado. Nós tínhamos estados que vedavam expressamente a abertura de matrícula durante a incorporação imobiliária, a exemplo do próprio estado do Paraná e do estado de São Paulo. Então, nesses 2 estados não havia abertura da matrícula após o registro da incorporação. Existia uma ficha complementar, mas não havia aquela abertura da matrícula propriamente dita. Então, considerando que agora vai ser possível essa abertura da matrícula, me parece que a preocupação, o maior trabalho vai ficar nesse primeiro momento, porque já no registro da incorporação, essas matrículas poderão ser abertas. Obviamente que a lei traz uma faculdade do incorporador nesse sentido. Existem algumas normas estaduais que ainda trazem essas previsões, mas com certeza deve haver algum tipo de adequação para deixar clara essa possibilidade da abertura de matrícula durante a construção do empreendimento. Ou seja, antes entre o registro da incorporação até a verbação da construção. É verdade, é verdade. Isso vai ajudar muito mesmo. Os empreendimentos, a tendência é essa, né? Que o incorporador solicite que abra as matrículas, né? E arque com os ônus disso, né? Arque com o custo disso, que isso foi muito positivo, que consta também expressamente, né? É porque se o registrador abrir de ofício, ele não pode cobrar por isso. Né? Então, o ideal é que o empreendedor requeira, como ele faz geralmente nos empreendimentos sociais, né? Porque já existem instrumentos que durante a fase de construção precisam ser registrados na matrícula adequada, ou nas fichas, no caso de São Paulo. Perfeito, doutor Bernardo. E sobre esse ponto, nós temos uma modificação muito interessante no artigo 237A, que fala a respeito do chamado regime na cobrança de ato único na incorporação imobiliária. Não somente na incorporação imobiliária, também vai haver aplicação no loteamento, mas considerando o escopo da nossa live, a gente fala direcionado a este momento. E o que é interessante da alteração desse dispositivo? Que ela resolve, digamos assim, a falta de uniformização em relação ao momento da aplicação do artigo 237A. Basicamente, o que esse dispositivo traz é uma norma geral a respeito da cobrança de emolumentos, de modo que, quando houver a prática de atos, tanto na matrícula mãe do empreendimento, quanto nas eventuais matrículas filhas das unidades autônomas que sejam abertas, que haja somente a cobrança de um único ato. Não importa quantos atos sejam realizados. Um jeito muito simples da gente conseguir exemplificar isso é quando há, por exemplo, a submissão da incorporação imobiliária ao regime do patrimônio de afetação. Essa averbação do patrimônio de afetação ocorre tanto na matrícula mãe, quanto nas eventuais matrículas que sejam abertas.
e aqui haverá uma única cobrança, não importa quantos atos forem. Outra hipótese de aplicabilidade desse dispositivo é quando há, por exemplo, o oferecimento de diversas unidades autônomas, aliás, de diversas frações ideais vinculadas a unidades autônomas futuras, correspondentes a essas unidades autônomas futuras, e que haverá o registro dessas garantias, tanto na matrícula mãe, quanto nas matrículas filhas, e haverá cobrança de 1 em 4. Agora, o que fica pacificado com essa alteração? O momento, visto que o dispositivo de forma expressa traz uma locução inclusiva, de modo que vai vigorar o artigo 237A desde o registro da incorporação até a averbação da construção, ou seja, a própria averbação da construção vai estar englobada por este regime de cobrança de ato 1. Após a averbação da construção, não. A partir de então, cobra-se normalmente os emolumentos relacionados a eventuais atos que precisem ser praticados. Pedro, do rol, para a gente lembrar, assim, o que teve de mudança ali específica no 32, que você se recorda? Vamos lá, nós tivemos uma alteração bastante interessante em relação à dispensa do atestado de idoneidade financeira. Era um documento que, a rigor, não tinha nenhum tipo de critério na emissão pela instituição financeira, ela não se responsabilizava por nada, não havia nenhuma garantia, não havia nenhum tipo de responsabilidade da instituição. Então, muitas vezes o incorporador, principalmente os novos incorporadores, eles tinham até dificuldade de conseguir esse documento perante instituições financeiras não tão tradicionais, por exemplo. Então, houve essa facilitação neste aspecto. Um outro aspecto que tivemos uma modificação bastante positiva foi relacionado à possibilidade de que certidões positivas, na hipótese da eventual ocorrência de certidões positivas, que seja apresentado o andamento do processo, de modo que permita ao registrador de imóveis analisar a repercussão econômica, analisar eventual correlação entre aquela ação e a incorporação imobiliária. Então, isso é bastante interessante. E tivemos ainda algumas adequações relacionadas aos quadros da ABNT que são apresentados. Essas são as que eu vou me recordar de cabeça. Quer acrescentar algum ponto, doutor Bernardo? Quero fazer uma contraposição à Vossa Excelência importantíssima. O andamento processual não é para o registrador analisar a ação de forma alguma. Na incorporação, ele não analisa a natureza das ações, ao contrário de uma certa doutrina que existe no loteamento, né? Que também vai além do que coloca a lei, porque a lei apenas diz para o registrador verificar se existem ações contra a administração pública, no caso da 6766. Mas no caso da incorporação, o objetivo é que o registrador verifique se as informações trazidas pelo incorporador são claras para o adquirente no memorial de incorporação. Então, ele precisa, e aí daí que veio a sugestão da nossa amiga Patrícia Ferraz, de substituir a certidão de objeto pé, que era tradicionalmente pedida nas normas estaduais, por um simples andamento do extrato, dali a folha do processo. Por quê? A folha do processo tem o valor da causa, que é essa repercussão econômica. A folha do processo, né, o extrato de andamento processual, ela tem a natureza da ação para o adquirente saber. Então, claro, uma ação de desapropriação, uma ação de uso capião, já está identificado ali, e isso vai ser relevante, né? Eu trouxe duas situações extremas, mas só para a gente poder colorir. E aí, evidentemente, que o adquirente poderá fazer a sua análise com o número do processo em casa, com o advogado, fazer toda a sua verificação de risco. Então, esse é o objetivo. Eu já recebi ligação de registrador me ligando para perguntar, que eu adoro, né? Podem me ligar mesmo, cliente ou não, para mim, eu sou apaixonado por isso. Mas, assim, até porque a gente enriquece o repertório, né? Vocês também recebem muitas ligações de colegas, tenho certeza. Aí eu já recebi uma ligação assim, mas o que eu faço se eu estiver desconfiada ou desconfiado que a empresa vai quebrar?
Olha, eu acho que você não tem que fazer nada, porque se ela está cumprindo os requisitos legais da incorporação, a própria natureza da situação processual é explícita no memorial, já deixa o adquirente ciente do risco que ele tem. Agora, sim, ela pode fazer um registro verbo ad verbum, né? Ela pode colocar as ações na matrícula, não há impedimento de, no meu modelo do cartório, eu colocar no registro tabular mais informações. Isso é muito comum, que a gente tenha variações de tamanhos da minuta da incorporação, né? Tem cartórios que colocam quase o memorial inteiro na matrícula, tem outros cartórios que são mais sucintos. Então, o registrador tem essa liberdade aí de colocar os processos, eu entendo, né? Uma orientação que eu dou se existe uma situação desconfortante em relação à situação jurídica processual. É isso, Pedro, desculpe, mas esse ponto é muito importante, só para a gente não gerar burocracia nesse ponto, porque é o espírito da lei a gente facilitar a vida do usuário e, sobretudo, do registrador, né? Que tem ainda mais segurança jurídica. Sim, eu posso comentar sobre o condomínio que estão falando aqui, se é para cobrar a instituição de condomínio ou não? Pedro já falou do memorial. Vamos comentar na sequência, vamos só fechar esse ponto. É importante a gente fazer essa diferenciação entre o loteamento e a incorporação imobiliária. De fato, na incorporação imobiliária não há essa análise da repercussão econômica. Em alguns estados até ainda há essa disposição normativa, mas na maioria não. Agora, o que acontece? O que é interessante? A lei fala que essas informações devem constar. Então, deve ser necessário conseguir identificar essa repercussão econômica, em que pese não haja uma análise propriamente dita sobre ela. Agora, um ponto interessante é que em alguns estados, o exemplo do estado de Minas Gerais, pelo menos até a última vez que eu li as normas do estado de Minas Gerais ainda tinha essa disposição, acho que deve ser feita uma averbação em cada matrícula das unidades autônomas, constando a existência de certidões positivas. Então, em alguns estados, a gente vai encontrar disposições nesse sentido, é necessário que o registrador observe as normas locais, visto que, além de constar a existência de certidões positivas no eventual registro de incorporação, em alguns estados pode haver essa necessidade de também se averbar essa circunstância em cada uma das matrículas que eventualmente sejam abertas. Veja a live do Registro de Imóveis do Brasil sobre uso capião, retificação administrativa e incorporação. Algo que eu considero relevante também, Pedro, foi a questão expressa agora do que será necessário atualizar quando não houver a efetivação da incorporação no prazo de 180 dias, né? Perfeito, doutora Carolina. Agora, a lei pacifica uma questão que era objeto de muita discussão e que também faltava uniformidade. Quando a gente fala em incorporação imobiliária, a gente tem um procedimento no registro de imóveis que menos tinha uniformidade, porque a lei ela não trazia muitos, digamos, detalhamentos relacionados ao procedimento. Então, em uns estados era feito de uma forma e em outros estados em outra. E uma dessas divergências, digamos, de procedimentos que existia, era relacionado ao chamado Instituto da Revalidação, visto que havia uma discussão se, quando não houvesse a concretização da incorporação imobiliária durante o seu prazo de 180 dias, se haveria a necessidade de haver a reapresentação dos documentos que possuem validade. Então, havia essa discussão. Em muitos estados, na maioria dos estados, havia a necessidade de se submeter a incorporação imobiliária a esse chamado procedimento de revalidação, onde basicamente há a apresentação de todos os documentos que possuem validade. Entendido estes documentos como, em regra, as certidões, todas as certidões obrigatórias e, a depender do caso, o próprio alvará de construção, caso esse tenha algum tipo de validade. O que fica claro e pacificado, agora com a alteração legislativa, é que vai ser necessário a realização desse procedimento de revalidação. Porém, é necessário que a gente faça uma observação. A concretização, ela pode ter acontecido dentro dos 180 dias e ela não ter sido apresentada, ela não ter sido averbada na matrícula do imóvel. Nada impede que,
no momento da apresentação de um eventual título translativo, por exemplo, que haja a comprovação da concretização dentro daquele prazo de 180 dias. A exemplo da apresentação de um contrato com firmas reconhecidas que fixem a data no passado e que permitam ao registrador identificar que a concretização efetivamente ocorreu. E em alguns estados, inclusive, essa concretização é inclusive objeto de averbação. Ótimo. Vamos ao 68? Com certeza. Vamos, esse 68 está muito bem escrito, né? Eu acho que é um ponto muito forte da lei. Não sei se vocês têm conhecimento, todos têm conhecimento, tem um programa, tem uma linha do programa Minha Casa, na Casa Verde e Amarela, né? Casa Verde e Amarela, que era Minha Casa Verde, que é um programa, uma modalidade que o empreendedor ele vende as casas em lotes. E ele vende casas em lotes sem condomínio. E o empreendedor, coitado, sempre ficava ali entre a zaga e o ataque no meio de campo, tomando porrada dos dois, porque ele nem se encaixava na 6766, porque ele vende unidades com construção, e nem se encaixava na 4591, porque ele vendia unidades sem condomínio. Então, com o objetivo de contemplar essa dinâmica de empreendimentos, que evidentemente hoje o artigo não só alcança isso, mas qualquer outra natureza assim descrita, foi redigido o artigo 68 na fase de emenda. Tive a alegria de participar também da revisão dele, para que a gente pudesse ter uma possibilidade de que aquele empreendedor que queira vender essas casas isoladas ou geminadas, ele possa fazê-lo sem a existência de um condomínio. A gente já tinha um artigozinho na 4591 falando que a venda de uma casa em construção era incorporação. E a gente sabia que essa previsão ela não gerava condomínio. Mas agora a novidade é que nós teremos várias unidades pela mesma lógica. E ela não gerará condomínio. Então aí surgem questões registrais interessantes. Eu devo exigir o registro do loteamento, desmembramento. Eu não posso fazer uma gleba nua essa incorporação, porque a incorporação supõe a existência já de infraestrutura e vias públicas entrecortando as unidades imobiliárias. Então, esse é um ponto importante. Eu preciso ter configurado já o acesso a essas futuras unidades. Então, eu posso fazer o registro do loteamento e desmembramento e eu posso fazer concomitante, antes do TVO, o registro da incorporação, porque o objetivo aqui é fazer a venda de algo que será construído e pode ser construído com a infraestrutura. Não tem vedação, né? Quem que deve observar o condicionante do habite desse empreendimento? É o município. É o município que deverá condicionar o habite dessas casas à efetivação da infraestrutura, caso não esteja construído, né? Lembrando que a 6766, no artigo 18, faculta o loteador registrar o loteamento com as obras já concluídas, né? Embora eu veja isso muito pouco na realidade. Então, é algo bem interessante, que vai dar muita dinâmica. A própria lei excetua aí questões da documentação, que seria a característica de um condomínio edilício, não vai ter convenção, a gente não tem um quadro de áreas, área privativa, área comum, você vai ter questões de unidades privadas e descrição no loteamento de áreas públicas, né? E surgem várias questões interessantes, assim, eu preciso registrar o loteamento antes, eu posso pegar lotes que sejam configurados na cidade, não com o registro do loteamento. Eu entendo que sim, mas a lei não fala isso. A lei fala loteamento ou desmembramento típico, né? Vocês entenderam? Muitas vezes na cidade a gente tem imóveis urbanos que não foram originados por loteamento, né? E, em tese, poderiam ser utilizados no artigo 68. O que você acha? O que vocês acharam do artigo? Eu achei excelente o artigo, achei que bem claro. Antes a gente tinha muitos problemas, realmente eram os lotes com casas, né, os residenciais, principalmente na habitação popular,
Ficou claro agora o procedimento, mas acho plenamente execuível a gente considerar que é uma área, né, que já foi objeto de urbanização, etc., que se faça só a incorporação diretamente. Eu acredito que a finalidade ali a gente consegue atingir. E eu tinha uma dúvida com relação a isso. É baseada no 1358A, que agora estabelece ali para a parte do condomínio de lotes a submissão ao regime da incorporação. Aí a minha dúvida é o seguinte: o que acontecia muito com o condomínio de lotes? Tinha duas vertentes. O pessoal que exigia tanto a documentação da 6766 quanto da 4591, e o pessoal que exigia, por exemplo, só a 4591. Reforçou-se, na minha opinião, essa disposição ali do 1358A, a disposição para utilizar unicamente o regime jurídico da 4591. Mas eu fiquei em dúvida, porque eu falei, olha, será que não é um paralelo com o 68, parágrafo 3º, que exige, no caso ali desse condomínio novo, ambos os registros? O que vocês acham? Essa é uma questão sensível, mas eu concordo com a doutora Caroline, no sentido de que o regramento a ser aplicado, com certeza, seria o da 4591. Não, inclusive, a respeito desse assunto, acho que eu tenho que dar a vênia aqui ao professor Bernardo, que tem um livro a respeito da temática de condomínio de lotes, mas já citando aqui o próprio professor Bernardo, mas também o doutor Marinho Dembinski-Kern, que tem uma publicação bastante interessante, realizada pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, que defende que haveria, então, a aplicação do regramento da Lei 4591. Mas antes de... aliás, Bernardo, por favor, traga as suas considerações a respeito dessa temática. Então, a gente tem claramente, eu defendo no meu livro que o regime civil, contratual e registral do condomínio de lotes é sempre 4591 Código Civil. A gente não tinha ali uma característica dos capítulos da 6766 de registro e de contratos. Quando o legislador utilizou a expressão observada a legislação urbanística no 358A, e quando ele modificou o artigo 2º, inserindo o parágrafo 7º da 6766, ele quis que nós utilizássemos as normas gerais de natureza urbanística de geração de cidade da 6766, que é uma norma de direção à política urbana do município. Quando o município for fazer a regulamentação do seu condomínio de lotes, é evidente que ele deverá observar uma proporção adequada entre a infraestrutura e aquela futura população e o acesso aos equipamentos urbanos e comunitários, né? A proporção também dos equipamentos comunitários, que é essa infraestrutura, e os equipamentos urbanos, os equipamentos urbanos, a infraestrutura, e os equipamentos comunitários, justamente serão as áreas de lazer, área verde, as áreas institucionais. Mas ao registro, todo ele pela 4591. Então, essa modificação ela surgiu já na primeira fase do projeto, para deixar evidente, porque em alguns casos havia realmente delegatários que estavam exigindo o registro da 6766, e eu considero isso não condizente com a natureza da incorporação que gera esse condomínio edilício. Então, não havia dúvida sobre a natureza do condomínio edilício, mas acho compreensível quem possa ter achado que o nome lote atraísse o registro do loteamento, mas o nome lote é fake news. Ele só tem o nome, na verdade, ele é uma unidade autônoma. A expressão lote foi criação do mercado imobiliário nos anos 80 e 90, que realmente, do ponto de vista urbano, é um lote, porque tanto o lote do loteamento como o lote do condomínio de lotes são unidades imobiliárias, terrenos aptos com infraestrutura à futura construção. Então, do ponto de vista urbano, se você olhar, inclusive, a fotografia é a mesma, mas registralmente, contratualmente, eles serão bem distintos. Um forma cidade, os loteamentos, o outro forma condomínios, na privatização do espaço urbano. É por isso que eles não podem ter as mesmas regras locais de tratamento, além das divergências do registro e dos contratos. Então, acho que veio bem essa
essa mudança, né? Até se utilizou o título do livro, Aspectos Civis Registrais, que eu acho que contribuiu para a segurança jurídica, deixar mais claro. Professora Ferri falou sobre a instituição de condomínio, eu não entendi. Não, na verdade, a minha questão era justamente essa, era a dúvida que se tinha, que eu acredito que agora ficou mais claro no sentido de que o regime jurídico é puramente da incorporação, né? Que é diferente ali da circunstância do 68, parágrafo 3º, que dependeria primeiro dessa fase prévia de loteamento, para depois a gente incorporar, se fosse o caso, né? Eu penso que seria nessa linha, né? Perfeito. Que bom, já vou. Meu checklist de condomínio de lotes estava pronto, eu tive que frear ele um pouco, agora está pronto. Amanhã está liberado o checklist novo para Londrina, aqui para o primeiro RI de Londrina. E por hoje é só. Eu sou Duda Meirelles e foi um prazer tê-los aqui conosco no Cartório Contemporâneo. Se você perdeu alguma parte ou gostaria de rever o programa, temos uma reprise toda segunda-feira, às 19 horas na TV Justiça ou no canal do YouTube da CNR. Voltamos com um episódio inédito na próxima quinta-feira, às 19 horas na TV Justiça. Até lá!